Olá, sejam muito bem-vindos ao InfoCast, o podcast do InfoJobs, o site de empregos líder em conectar talentos e empresas. Eu sou a Cassiane e faço parte do time de comunicação do InfoJobs. Vou estar com você nesse episódio para batermos um papo super importante para quem está em busca de novas oportunidades de emprego. O principal desafio da nossa conversa de hoje é responder a pergunta: o que o recrutador mais avalia na hora da entrevista? E para me ajudar a explorar essa dúvida tão importante, está aqui comigo a Emanuela Velis, Top Voice LinkedIn, psicóloga organizacional, consultora de RH, mentora de carreira, especialista em gestão de pessoas, professora e palestrante. Olá, Emanuela, é um prazer ter você aqui e obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, eu dei aí uma super introdução do seu perfil, mas eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal como achar melhor. Oi, Cassiane. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar participando desse podcast. Fico muito grata em poder compartilhar um pouco do que eu penso sobre o tema. Para quem está nos ouvindo, como você bem pontuou, meu nome é Emanuela Velis, atuo na área de gestão de pessoas há mais de 10 anos e ao longo da minha carreira atuei em empresas de grande porte nos mais diversos segmentos, desde varejo, atacado, transportadora, educação, serviços e atualmente estou numa indústria. Me considero uma profissional entusiasmada com a área de desenvolvimento humano, pois acredito que são as pessoas responsáveis por fazer o resultado acontecer dentro de uma organização. Desde 2020, que foi após o reconhecimento no LinkedIn como uma das 25 vozes mais influentes na área de gestão de pessoas, eu tenho atuado como influencers e creators na maior rede profissional do mundo, o LinkedIn, e meu foco de trabalho é gestão de pessoas, saúde mental, carreira e RH. Atualmente, eu estou como coordenadora de gestão do Grupo Crona nas unidades Nordeste e Centro-Oeste e acredito que esse nosso bate-papo vai ser bem legal. Então, é um prazer imenso estar por aqui. Tá ótimo, Emanuela. Muito obrigada aí pela sua apresentação. E agora eu vou começar com a minha primeira pergunta. Quais os principais pilares avaliados pelos recrutadores durante a entrevista de emprego? Então, eu acredito que hoje existem 5 competências que todo recrutador ele busca avaliar junto aos candidatos. A primeira delas diz respeito às habilidades interpessoais, que também é conhecida como soft skills, que tem sido cada vez mais valorizada pelos empregadores. Isso envolve a capacidade de comunicação eficaz, trabalho em equipe, liderança, empatia, resolução de conflitos e até adaptabilidade. Isso porque hoje já está claro que o técnico, a depender do cargo, ele é totalmente possível de ensinar, mas há comportamentos que eles são necessários e nem todos conseguem facilmente desenvolver. A segunda competência, eu cito a capacidade de resolução de problemas. Geralmente, os recrutadores, eles costumam fazer perguntas que avaliam a capacidade do candidato em enfrentar desafios e encontrar soluções criativas para problemas relacionados à função, por exemplo. Então, quando a gente pensa que hoje o mundo está em constante evolução e que muda a todo instante, é preciso ter pessoas que consigam focar na solução. Uhum. Outra competência que eu considero essencial é a motivação e entusiasmo. Por quê? Candidatos que eles são motivados e entusiasmados, eles terminam demonstrando um maior comprometimento com o trabalho e eles tendem a ser mais engajados. E aí os recrutadores, eles vão buscar sinais de que o candidato está genuinamente interessado na oportunidade de trabalho e na empresa, e não apenas em pagar as suas contas. Eu até gosto de brincar assim, que eu não gosto da ideia de salário emocional, né? Porque ninguém paga os boletos com elogios. E uma cultura legal, ela é importante, né? A meu ver, é o básico que toda organização ela deveria oferecer. Mas eu entendo que se o único impulsionador for a remuneração, essa pessoa ela termina não permanecendo. Então, é preciso literalmente que haja algo mais, tá? Então, tem aí mais 2 outras competências que eu elenquei. A outra é a experiência profissional aliada às competências técnicas. Então, a experiência prévia em trabalhos e a expertise em alguns pontos, ela é geralmente considerada um fator importante na avaliação do candidato.
A experiência, ela vai demonstrar como o candidato aplicou as habilidades em contextos que são reais e pode indicar a capacidade de se ajustar ao novo ambiente de trabalho. E as hard skills, elas vão contribuir para avaliar se o candidato possui as técnicas necessárias para realizar o trabalho, e isso pode incluir conhecimentos específicos de uma área ou setor, domínio de ferramentas, softwares relevantes, entre outras habilidades técnicas, tá? Uhum. E por último, mas não menos importante, eu destaquei o fit cultural. Os recrutadores, eles selecionam candidatos hoje, Cassiane, cujos valores e atitudes eles estejam compatíveis com a cultura da empresa. Um bom ajuste cultural, ele é essencial para a produtividade, a satisfação no trabalho e a longevidade do funcionário na organização. E isso não significa que o candidato é bom ou ruim, mas sim que pensando na empresa como um todo, o seu perfil não é aderente. E aí, para quem está nos ouvindo e pensando aí nessas competências, é importante ressaltar que a dinâmica de mercado de trabalho, ela pode mudar ao longo do tempo, e novos fatores, eles podem ser considerados pelos recrutadores em entrevistas de emprego em momentos mais recentes, né? Mas é recomendável que os candidatos acompanhem as tendências e se preparem para as entrevistas, destacando as habilidades e experiências que eles consideram relevantes para a vaga desejada. Não, ótimo. Eu acho super importante também esses pontos que você colocou aqui, e eu acredito também que é super compreensível também aquele momento de nervosismo ali na hora da entrevista, né? O candidato, ele sempre quer passar a melhor impressão possível. Sim. E, bom, a segunda pergunta tem até a ver com isso também, que você até falou sobre estar entusiasmado, né, que é importante. A segunda pergunta é: como demonstrar esse interesse de forma natural? Certo. Então, vamos nós. Eu acredito que mostrar interesse na vaga, ele pode melhorar significativamente a avaliação do profissional durante uma entrevista. Geralmente, os recrutadores, eles tendem a levar em consideração candidatos que demonstram entusiasmo, e esse entusiasmo tem que ser genuíno, né, pela oportunidade. Pois isso vai indicar, de certa forma, que o profissional está realmente interessado no trabalho e na empresa. E assim é mais provável, de certa forma, que ele se empenhe e se comprometa com as responsabilidades do cargo. E para que esse interesse ele seja demonstrado de forma natural, eu destaquei aqui 3 dicas que eu considero estratégicas. A primeira é a pesquisa prévia. Então, antes da entrevista, é importante que esse candidato ele investigue detalhadamente sobre a empresa, a cultura, valores, produtos, serviços e notícias recentes. Isso vai permitir que, de certa forma, o candidato fale com propriedade sobre a empresa durante a entrevista e mostre que, enfim, ele agradeceu, né? A gente pode agradecer o tempo para conhecer mais sobre a empresa. Uma outra dica que eu destaco é fazer perguntas relevantes. Então, durante a entrevista, é importante que seja um diálogo. Não só o recrutador pergunte, mas que o candidato ele faça perguntas inteligentes e pertinentes sobre a empresa, o cargo e as oportunidades de crescimento, porque isso demonstra interesse em aprender ainda mais sobre a organização e como esse candidato pode se encaixar. Então, é uma forma, de certa forma, de demonstrar algo natural, né, de uma forma bem mais tranquila. E aí, um outro ponto que eu considero é falar sobre a sua motivação. O que é que motiva esse candidato? Então, compartilhar com o recrutador o porquê de você que está nos ouvindo, está entusiasmado com a vaga, como é que ela se alinha com seus objetivos profissionais. Então, destacar os aspectos específicos da posição e da empresa que, de certa forma, o atraíram para se candidatar a essa vaga. E aí eu gosto muito de acreditar que a gente precisa fazer o simples sem ser o simplista, porque funciona, né, sem ser simplista. Então, é importante a gente conseguir aí manter o equilíbrio. Mostrar interesse é positivo, mas é bom também que a gente tenha um cuidado para não parecer ansioso ou desesperado. Que a gente consiga ser sincero na nossa abordagem e demonstrar esse interesse de uma maneira natural, destacando as preferências e como é que elas se alinham com os objetivos da empresa. Sim, eu concordo com você e eu acho super importante também a interação, né, do candidato com o entrevistador. E quanto mais o papo fluir de forma mais descontraída, mais fácil é para o candidato conseguir aí agir de forma mais natural, né? Sem contar que estudar também sobre a vaga, né,
e a empresa ajuda muito na segurança do candidato ali na hora da entrevista. Perfeito. Muito legal, Emanuela. E agora pensando em perfil profissional, né? Você até comentou um pouco já sobre isso. Eu entendo que cada cargo tem necessidades diferentes dentro de uma empresa, mas algumas habilidades são necessárias para praticamente todos os profissionais, e geralmente elas são as chamadas soft skills, né, que a gente até comentou, as habilidades comportamentais. Então, pensando nisso, quais características os recrutadores mais buscam nesse momento de conversa com o candidato? Quais habilidades comportamentais você observa nos candidatos, Emanuela? Massa. Como eu pontuei anteriormente, as competências comportamentais, elas exercem uma influência positiva no processo de seleção. Isso porque as soft skills, que como você bem trouxe, que também são conhecidas como as habilidades interpessoais, elas são habilidades essenciais para praticamente todos os profissionais, independente do cargo ou setor de atuação. Elas estão ali para complementar as habilidades técnicas e que são fundamentais também para o sucesso no ambiente de trabalho, na interação com os colegas, clientes e parceiros. E pensando aí em quem está nos ouvindo, eu aproveito a oportunidade para destacar algumas das principais soft skills valorizadas hoje pelos empregadores. Comunicação, porque em todo momento a gente precisa se comunicar, né? Não tem como. O trabalho em equipe, então hoje a gente vê muito a questão do team building, então é preciso realmente fazer essa construção com demais pessoas, liderança, e quando eu trago liderança eu não atrelo basicamente a um cargo, mas liderança no sentido de exercer uma influência positiva, de fazer com que as pessoas de certa forma elas consigam ser influenciadas pelo que eu falo, pelo que eu acredito que faz sentido com o negócio. Inteligência emocional, então, imaginar hoje todos os contextos que nós vivemos, mundo pós-pandemia, inteligência artificial, tantas mudanças, se a gente não tiver uma inteligência emocional, a gente termina literalmente não sobrevivendo dentro do ambiente organizacional. Então, é uma competência que ela é extremamente necessária. Flexibilidade e adaptabilidade, exatamente por esse contexto de mudança, então é preciso que a gente consiga ser flexível em alguns momentos, é preciso que a gente saiba gerenciar o tempo, então tudo hoje é online, tudo hoje é para ontem, enfim, WhatsApp, redes sociais, e-mail, agendas, então é preciso que haja um bom gerenciamento do tempo. E lógico, um outro ponto que eu destaco a nível de competência, que é importante, é o pensamento crítico. Então não dá para todas as informações chegarem e a gente só dizer sim. É preciso que a gente comece a avaliar, analisar se faz sentido, até pensando muito numa ótica de negócio. E assim, cabe ressaltar que essas soft skills, elas são valorizadas porque elas podem ser aplicadas em diversas situações e ambientes de trabalho. Elas complementam as habilidades técnicas, como eu falei, e elas nos ajudam a construir relacionamentos profissionais sólidos, alcançar metas e contribuir para o geral de uma empresa mesmo ou organização. Então, é importante desenvolver e aprimorar essas habilidades ao longo da nossa carreira. Realmente, essas habilidades são muito importantes, eu acredito que para diversos aspectos, né, e é como você falou, em qualquer nível hierárquico. E agora falando de afinidade, né, entre o profissional e a empresa, você também pincelou sobre isso, a gente observa que compatibilidade entre o perfil do profissional e da empresa é muito importante e é algo que vem sendo muito visto hoje em dia. E eu queria saber de você, qual que é a forma que é mensurado isso ali na hora da entrevista? Como que você identifica que o candidato tem o fit com a empresa? Perfeito. A compatibilidade entre o perfil do profissional e da empresa, como você bem trouxe, é de extrema importância. Então, quando há aderência entre as características, valores e objetivos do candidato e da empresa, a gente termina tendo um aumento exponencial em relação às chances de sucesso, satisfação e até a permanência desse profissional na organização. E quando a gente para pensar sobre a mensuração da compatibilidade durante a entrevista, a gente entende que pode ser realizada de algumas maneiras, que vão desde a entrevista por competência, que envolve desde perguntas comportamentais a perguntas técnicas, então a gente consegue avaliar aí esse match através dessa ferramenta,
utilização de dinâmicas de grupo, cases que eles visam avaliar valores importantes para o negócio, avaliação dos objetivos de carreira. Então, por exemplo, se um profissional diz que quer crescimento dentro da organização e a empresa ela não oportuniza isso, se eu trago essa pessoa, provavelmente ela vai se frustrar, não vai ter aderência, porque é um objetivo que é distante do que a empresa proporciona no momento. E aí, lógico, o entendimento das experiências anteriores, porque quando a gente começa a avaliar as experiências anteriores, a gente consegue fazer conexão a nível de insight mesmo. Como é que esse candidato ele se encaixa em cultura organizacional que é semelhante ou diferente da que ele já vivenciou. Além de testes específicos e até testes psicológicos. E aí, Cassiane, é importante ressaltar que a mensuração da compatibilidade cultural, ela não é uma ciência exata, tá? Por isso, os recrutadores, eles geralmente buscam uma combinação de informações e observações para tomar decisões mais fortes sobre a qualificação do candidato à empresa. E, ao mesmo tempo, é importante também, como eu já pontuei, que os candidatos, eles façam perguntas sobre a cultura e o ambiente de trabalho da empresa para avaliar se é um local em que ele vai se sentir confortável e motivado a trabalhar. É importante ressaltar que é uma relação que tem que ser de ganha-ganha, né? Não pode ser só empresa e também não pode ser só colaborador. Ótimos pontos, Emanuela. Realmente, eu acho muito importante, tanto para a empresa quanto para o candidato, estar num ambiente que ele possa se identificar, né? Assim, o processo flui muito melhor e os resultados também são muito mais positivos e notórios. Bom, antes de encerrarmos aqui essa conversa incrível que eu estou tendo com você, eu tenho uma última pergunta. É comum que as pessoas tentem agradar os recrutadores durante a entrevista. Aí eu queria saber de você, se existe uma forma ideal de se conectar ali com o recrutador para brilhar no processo seletivo. Então, é bem comum, sim, que os candidatos eles tentem agradar os recrutadores durante a entrevista, porque, afinal de contas, todo mundo, quando se inscreve numa vaga, deseja, de certa forma, causar uma boa impressão, ter sucesso no processo seletivo e, quem sabe, ser aprovado. Só que a gente precisa ter cuidado para que a gente não force literalmente a barra. E aí eu também trago algumas dicas que podem ajudar quem está nos ouvindo a se conectar genuinamente com o recrutador e, como você bem trouxe, brilhar na entrevista. Então, um ponto que eu acho importante é ser autêntico. Então, em vez de tentar ser o que você que está nos ouvindo acha que o recrutador quer que você seja, seja você mesmo. Mostre suas verdadeiras habilidades, experiências e personalidade. Então, ser autêntico permite que você se destaque de forma única. Então, é importante que a gente dê a nossa cara, que a gente traga a nossa voz, traga realmente o que é que a gente acredita, porque isso se conecta exatamente com o ponto anterior que nós estávamos falando, sobre o fit cultural. Tá? É importante também que a gente foque nos resultados. Então, ao falar sobre suas experiências anteriores, é importante que você que está nos ouvindo destaque os resultados alcançados. Como é que você agregou valor às empresas, enfim, no período em que você esteve lá? E geralmente os recrutadores, eles apreciam profissionais que eles podem mostrar como é que essas ações elas geraram um impacto positivo para o negócio. E aí, compartilhar histórias relevantes, então, é importante que você use exemplos concretos para ilustrar as habilidades, as conquistas. Então, histórias bem contadas, que é o que a gente chama hoje de storytelling, eles podem fazer com que você seja um destaque aos olhos do recrutador. Então, pessoas se conectam com pessoas e histórias desde a nossa infância é uma forma de se conectar ao outro. Então, é bom que a gente consiga construir aí um bom repertório a nível de trajetória profissional mesmo, tá? E aí, um outro ponto que eu trago e que eu considero importantíssimo é seja confiante, mas não seja arrogante, né? Então, é importante que a gente consiga se mostrar seguro nas nossas habilidades e experiências, mas ter cuidado para não parecer arrogante. É importante que se consiga equilibrar confiança com humildade, tá? E aí, é importante lembrar que não existe, né, uma forma mágica para garantir o sucesso em uma entrevista, mas seguir essas dicas, elas já aumentam significativamente as chances de brilhar no processo seletivo. Com certeza, com toda certeza. Manu, foi ótimo ter essa conversa com você.
As suas experiências e o domínio também sobre o assunto tornaram esse papo super certeiro e enriquecedor. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no InfoCast e pelo seu tempo com a gente. Eu espero que o pessoal que esteja nos ouvindo agora tenha conseguido absorver todas essas dicas e entender um pouco melhor como funciona essa etapa do processo seletivo. Que bom, eu espero que tenham curtido o nosso bate-papo. Eu gostaria de expressar os meus agradecimentos e entusiasmo por ter participado aqui do InfoCast. Foi uma experiência realmente incrível. Agradeço a você, Cassiane, e toda a equipe pela oportunidade de compartilhar minhas ideias e experiências enquanto profissional da área de RH. Uma honra estar presente em um espaço tão inspirador e relevante. E se vocês que estão me ouvindo desejam conhecer mais sobre o meu trabalho, acompanhar as novidades, convido vocês a me seguirem nas redes sociais. Lá eu estou sempre compartilhando conteúdos relacionados ao meu campo de atuação, além de reflexões sobre diversos assuntos que acredito ser de interesse de todos. O meu perfil no Instagram é Manuela Vélez. Eu trago dicas de RH, carreira, gestão de pessoas e um pouco dos bastidores do meu trabalho. No LinkedIn, vocês podem me encontrar como Emanuela Vélez, e lá eu compartilho notícias relevantes da área, interajo com a comunidade através de vídeos, posts e artigos. E além disso, eu estou sempre disponível aí para conversas e trocas de ideia. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o que foi discutido nesse podcast, quiser bater um papo, mais conhecer os meus projetos, sinta-se aí à vontade para entrar em contato comigo. Eu estou aberta de verdade para trocar experiências e aprender com vocês também. Então, muito obrigada. Obrigadão, Manu. E bom, chegamos ao fim desse episódio, dessa vez sobre entrevistas de emprego e o que os recrutadores mais avaliam durante essa conversa. Espero de coração que todos vocês tenham gostado e que esse episódio ajude a conquistarem a vaga de emprego dos sonhos. Lembrando que no InfoJobs vocês encontram mais de 500 mil vagas em diversas áreas e regiões do Brasil. Para participar dos processos seletivos e conquistar uma dessas oportunidades, é só cadastrar o currículo gratuitamente e se candidatar às vagas mais interessantes para você no nosso site. Até o próximo episódio e tchau, tchau!